Está no ar mais um programa Descomplicando a Lição. É o 10º episódio desse segundo trimestre de 2024. As lições que estamos estudando neste trimestre são lições sobre o grande conflito, um assunto extremamente importante. Quero inicialmente agradecer pela audiência que estamos tendo nesses programas. Estamos tendo um alcance bastante relevante e queremos agradecer pelo prestígio de todos os que estão assistindo esse programa. Se você quiser receber o programa antes de todos, faça sua inscrição. Só focar a sua lente do seu celular no QR Code que vai aparecer aí na sua tela e você será dirigido para o grupo que vai receber não só o vídeo, como também o esquema em PDF do que nós estamos apresentando. Não esqueça também de dar o seu like. Não é que esse ato seja um ato qualquer. Na verdade, ajuda muito o programa que a plataforma coloque o programa como sendo um programa prioritário. E mais pessoas, por causa disso, vão poder acessar, vão encontrar o programa e vão poder acessar. Nós lhe pedimos esse obséquio, que dê o seu like. Queremos agradecer também pelas comunicações, as mensagens que estão sendo colocadas ali no espaço para as suas mensagens depois do vídeo. Tenho tentado responder algumas das mensagens, mas na medida em que forem colocando suas mensagens, nós vamos tentando responder. Quero agradecer por essa interação. Então vamos à lição, que é a lição número 10, e o assunto é o espiritualismo exposto. Vejam aqui a figura que está na tela. Esse gráfico aqui é muito interessante, porque a doutrina que está agora sendo o carro-chefe do engano da serpente é o espiritualismo. E as pessoas entram através dessa porta do espiritualismo pensando que vão encontrar alguma coisa importante e, na verdade, como a figura está mostrando, é uma grande armadilha. E essa semana nós iremos estudar esta armadilha. E vamos ver como a Bíblia é absolutamente contrária às ideias que estão sendo veiculadas através do espiritualismo. Em lições passadas, trimestres anteriores a este, nós estudamos sobre o espiritismo. E eu aqui coloquei a ideia, que é uma ideia da literatura, mas também a senhora White, ela aborda esse tema de que o espiritismo é uma grande noção, um grande sistema de ideias no qual o espiritualismo é parte. Quando se fala de espiritualismo, estamos falando de misticismo, né? de vínculo com coisas que nós consideramos religiosas. Então, o verso para memorizar, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos 16 aos versos 17, claramente define que os mortos estão mortos. Parece uma redundância, mas não tem nenhuma atividade. Eles estão inertes no lugar onde eles estão. Mas eles ressuscitarão. Portanto, se ressuscitarão, não há qualquer conexão entre os que morreram e os que estão vivos.
O texto está dizendo que os vivos depois se juntarão a esse grupo de pessoas que ressuscitarão. Portanto, não há uma inteligência que fica pairando e que não morre. Essa é uma noção que a lição dessa semana vai mostrar com argumentos bíblicos que não se sustenta. Então vamos à premissa. O doador da vida chamará a sua adquirida possessão quando da ressurreição primeira, e até aquela hora, que será uma hora triunfante, quando há de ressoar a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna, todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Importante tudo isso que nós estamos vendo até aqui. Nós estamos aqui com o argumento de que os mortos esperarão até que toque a trombeta. Eles estarão guardados, como nós vimos aqui, e Deus tem, inclusive, como o nome deles guardado. O que vem em seguida é muito importante, inclusive está aqui em amarelo. Pelo poder do Salvador que neles habitou quando vivos, e por terem sido participantes da natureza divina, são ressurgidos dentre os mortos. Então, esse grupo, que não é pequeno, é um grupo numeroso, de pessoas que ressuscitarão, eles ressuscitarão por um motivo que está aqui. Eles foram participantes da natureza divina quando vivos. Ou seja, eles tinham neles o Espírito do Salvador e, por isso, por terem participado da natureza divina, ou seja, eles acompanharam as obras de Cristo, eles fizeram também o que Cristo fez, por causa disso eles ressurgirão. É um texto muito importante para embasar o que vem em seguida, porque a lógica do estudo dessa semana vai nos mostrar que as verdades bíblicas elas estão como que num conflito com as verdades não bíblicas, no caso aqui, o espiritualismo moderno. Então, esse confronto pressupõe que nós vejamos o espiritualismo e o grande conflito, que nós entendamos a natureza ou o ser completo do homem, como é que o homem está formado. É uma noção muito importante que nós vamos tratar aqui. E a verdadeira esperança, que é a ressurreição, e não a ideia de que os mortos estão numa dimensão e têm consciência e que podem interagir com os vivos. Então vamos ao estudo dessa semana, lembrando sempre que o auxiliar do professor é uma ferramenta que o professor deve sempre usá-la. Os 3 assuntos que nós vamos abordar estão no auxiliar, portanto, consulte o auxiliar da sua lição. O primeiro grande assunto é o espiritualismo e o grande conflito. Nós precisamos entender essas 2 ideias. Gênesis 3, verso 4, mostra a mentira da serpente. Qual é a mentira? É certo que não morrereis. Esta é a grande mentira. A Bíblia chama esta afirmativa, de que é certo que não morrereis, de a fábula da imortalidade da alma. Para que nós entendamos o que esta fábula ensina, é necessário que nós conheçamos a estrutura humana, como que Deus montou o homem. E o homem está montado de uma forma tripla. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo indica a forma como o ser é completo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, o Deus da paz santificará todo o ser.
E o que é o tudo aqui? Todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. O verso diz que essas três dimensões sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós ligarmos esse texto à premissa que nós vimos ali, que os que vão ressuscitar, eles tiveram a natureza de Cristo, o que Cristo tinha de especial que essas pessoas que vão ressuscitar também terão? É que essas três dimensões, o espírito, alma e corpo, foram conservados irrepreensíveis. Nós vamos tentar entender isso, porque não é um assunto muito simples. Muita gente se confunde. Mas eu quero dizer uma coisa importante. Vou virar agora para esta câmara aqui, professores. Não deixem que seus alunos tenham a ideia de que a Bíblia é uma coisa muito difícil de entender. É muito ao contrário, era a revelação de Deus. Deus não faria uma revelação se as mentes humanas não pudessem se adonar da revelação, pudessem entendê-la. Então, mesmo que pareça difícil, a própria Bíblia traz as soluções que nós precisamos, ela traz a compreensão que nós precisamos. Então, nós vamos recorrer à Bíblia. E é por isso que nós temos a lição da Escola Sabatina, que é uma lição que vai deslindando, ela vai revelando, ela vai limpando o raciocínio para que nós possamos entender o que a Bíblia está nos dizendo. Então, olhem esse gráfico aqui: corpo, alma e espírito. Essas são as três dimensões do homem, conforme nós vimos aqui no texto de 1 Tessalonicenses. Corpo, alma e espírito. Nós vamos tratar dessas três dimensões mais adiante, um pouco melhor. Mas é bom que entendam que o homem, o ser humano, é formado dessas três dimensões e que elas precisam estar equilibradas. E uma das coisas que o pecado fez conosco foi desequilibrar as proporções dessas três dimensões. O que o pecado fez conosco foi fazer com que o corpo se hipertrofiasse e os nossos impulsos, a nossa química operasse diferentemente, desequilibradamente sobre o espírito e a alma. Ora, o corpo é intuitivo. Nós sabemos o que é o corpo. O corpo são todos os órgãos e os sistemas todos que são a parte física do homem. Esse corpo, ele sustenta o espírito. O espírito, na Bíblia, é a mesma coisa que a mente. E o que é a mente? A mente são os neurônios. Nós temos mais ou menos 100 bilhões de neurônios, cada ser humano. Esses neurônios são células que interagem entre si. Elas são capazes de fazer ligações que se chamam circuitos neurais para que nós entendamos a realidade. Então, os neurônios são os locais aonde estão depositadas as informações sobre o mundo que nos cerca, sobre o meio que nos cerca. Toda a realidade que nos cerca está tudo gravado nos neurônios. Só que a mente é alguma coisa além dos neurônios. A mente é o trabalho de armazenamento da informação, mas é também o processamento da informação. Então, por exemplo, se eu tiver 20 pessoas e eu quiser tomar delas alguma medida, como, por exemplo, altura e peso, se eu tenho essas medidas, só elas, só esses dados, não querem dizer muita coisa. Então, tem 10 pessoas ou 20 pessoas com X número de altura. Tenho 20 pessoas com X números de peso. Mas se eu fizer a relação entre peso e altura, eu vou ter uma ideia ou criar um conceito de que quanto mais alto, mais pesado, por exemplo. Isto é a mente. A mente, ela processa informações. Ela toma as informações
e faz ligações entre essas informações, relaciona essas informações e com isso cria conceitos. Isso é a mente da gente. Uma vez que esses conceitos estão criados, a mente manda informações para a alma. E a alma é a parte mais nobre, é a que lida com valores, seus significados e a nossa vontade, ou como, usando uma palavra mais técnica, a nossa volição. Ou seja, a alma é que determina se eu vou realizar alguma coisa ou não. Então, os antigos diziam que para você ter uma mente sã, ou um espírito são, é necessário um corpo são. E se o corpo não está são, a mente vai estar desequilibrada. Portanto, se a mente produz a vontade, que é realizada pela alma, e se essas coisas estão desequilibradas, então nós vamos ter um problema sério. O que é importante que os irmãos entendam é que essas 3 dimensões do ser humano, elas não existem sozinhas. Se o corpo desaparece, a mente desaparecerá. Portanto, a alma não terá nenhuma função. Porque a alma se alimenta do que a mente produz. Ela é a minha vontade e a minha capacidade de... A linguagem na língua portuguesa é a minha varonilidade, ou seja, a minha capacidade de ação por mim mesmo. Isso é a alma. Mas ela não existe sem o espírito e sem o corpo. São 3 dimensões que só existem se elas estiverem todas vivas. Então não há uma alma que sai do corpo e que vai viver sozinha depois da morte. Então vejam aqui, é somente pelo harmonioso desenvolvimento das faculdades mentais, tanto como das morais, ou seja, é preciso que um corpo bom produza uma mente boa, ou seja, eu vou ter saúde no sistema nervoso. Esta saúde, esse equilíbrio, vai fazer com que as faculdades morais que estão relacionadas com a alma, é ela que cuida dessa parte, as faculdades morais farão com que se alcance uma mais alta perfeição. Então vejam que se o corpo não está bem, esse é um texto de Review and Herald de 4 de janeiro de 1881, Ellen White falando. Vejam o que ela está dizendo, se o corpo não está bem, o espírito não estará bem, ou seja, a mente não estará bem, portanto a alma também não estará boa. Eu preciso que haja harmonia nisso. Então aí está toda a noção de temperança que a Igreja Adventista tanto usa. É preciso que a gente olhe com mais cuidado essas coisas. Eu recomendo que gastem um tempinho tentando entender essas 3 dimensões, porque é um assunto fundamental. Se nós entendermos isso, o inimigo não terá o que nos dizer sobre espiritualismo. Em Isaías 8:19, vejam o que a Bíblia diz aqui. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Não há como isso acontecer, a menos que seja um grande engano. Então, vamos olhar aqui mais de perto a mentira da serpente. O que a Bíblia nos diz em Apocalipse 13 é que esta mentira será a base do maior engano que Satanás trará nos últimos dias. Ele operará grandes sinais. Não estão preditas meras tapeações. Vejam bem, os seres humanos são enganados pelos milagres que os agentes de Satanás têm o poder para realizar e que não fingem realizar, eles realizam de fato. Lembrem que quando Moisés e Arão foram diante do faraó e Arão jogou o cajado e se transformou numa serpente, os adivinhos do faraó também fizeram a mesma coisa.
esse engano, a Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Não é uma coisinha qualquer, não são meras tapeações. Então, professores, é necessário que os seus alunos tomem consciência de que precisam estudar mesmo, porque senão serão enganados. Não são meras tapeações. O povo de Deus deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica. Qual é a verdade bíblica? De que os mortos não sabem coisa alguma. Isso está no livro Primeiros Escritos, na página 241. E aqui estão 5 argumentos bíblicos sobre essa questão de que os mortos não têm consciência nenhuma. Eclesiastes 9:5, não há consciência na morte. Jó 7, de 7 a 9, mortos não têm contato com a realidade. Isaías 8, 19 a 20, os filhos de Deus não consultarão os mortos. 1 Reis 2:10, os mortos não interagem com coisa alguma. E Salmos 6:5, os mortos não louvam. Esses são apenas 5 argumentos, a Bíblia está lotada de argumentos contra a falsidade do inimigo, que é a imortalidade da alma. Então, vamos entrar aqui em alguns pormenores sobre aquelas 3 dimensões que nós acabamos de ministrar ali nos quadros anteriores. Os seres humanos são seres unitários e integrados, não há desintegração. A alma não existe sem as outras 2 dimensões. Então, o meu corpo, é com ele que eu entro em contato com o ambiente físico. É o meu corpo. Então, quando a minha mente produz um conceito, esse conceito geralmente gera uma vontade. E a vontade é jogada para a alma, que lida com a minha varonilidade, ou seja, a minha liberdade. E a alma, então, realiza o que o espírito está dizendo para ela. Então, vejam bem, às vezes, em determinado momento, você não sente o desejo de tomar algum suco de alguma fruta específica, ou vem o desejo de saborear um sorvete de açaí. Quem é que está dizendo isto para você? É o seu espírito, a sua mente, que está dando uma informação para a sua alma, e a sua alma produz um desejo que vai ser realizado pelo seu corpo, que é o que entra em contato com o mundo físico. Entendam bem esse jogo. Com o meu espírito, ou seja, com a minha mente, eu entro em contato com o âmbito espiritual. A palavra espiritual não quer dizer misticismo. Entrem no dicionário que vocês vão ver o que quer dizer espiritual. Espiritual tem a ver com razão, tem a ver com trabalho mental, tem a ver com conhecimento de virtudes, tem a ver com o lidar com valores. É com isso que a mente trabalha. E quanto mais desenvolvida uma pessoa, menos ela vai precisar de objetos físicos. Quanto mais desenvolvida é a mente, mais ela é capaz de lidar com raciocínios e de não precisar de prescindir de coisas físicas. Então, com a minha mente, eu entro em contato com o âmbito espiritual, que são os valores. Mas é com a minha alma que eu entro em contato com os sentimentos, com o intelecto, com a vontade. Então, essas 3 dimensões, elas precisam estar equilibradas, porque se o corpo está hipertrofiado, vai criar uma mente doente e, por conta disso, a alma produzirá um efeito doente. Entendo isso.
esse jogo é muito importante. Novamente, eu recomendo que vocês gastem um tempo tentando estudar essas 3 dimensões, porque isso facilitará muito. Eu vou dar uma informação. Qualquer tipo de vício, dependência química de alguma coisa, por exemplo, é uma hipertrofia do corpo, que vai levar essa hipertrofia para o espírito. Um viciado, que é dependente químico, ele não tem uma alma forte, porque a alma, quando ele recebe uma ordem do espírito, a alma pode analisar essa ordem, porque ela lida com a vontade, com o intelecto, com os sentimentos, ela pode analisar essa ordem que vem do seu espírito e dizer, não faço. Ou ela pode analisar, não, isso é bom e eu faço. Então, mas no caso do viciado, a alma está tão debilitada que ela não tem capacidade de análise. E o viciado, o corpo pede alguma coisa, a mente ordena a alma e a alma ordena o corpo para fazer de novo. Vira um looping. Você sabe o que é o looping? É uma manobra aérea, lembram disso? O avião que vem em voo reto horizontal, ele faz uma volta em torno de si próprio, 360 graus. Isso é um looping. Só que o viciado entra num looping infinito, a menos que quebre isso. Então vejam bem, professores. Vou falar aqui nessa câmera. Essa noção desses 3 espaços, que são 3 dimensões humanas, precisa ficar muito claro para todos os adventistas. É preciso que vocês gastem um tempo pesquisando o que a Bíblia diz e o que o Espírito de Profecia diz sobre essas 3 dimensões. Muito importante. Se nós conseguirmos equilibrar essas 3 dimensões, chegamos ao estágio máximo de desenvolvimento de um homem, é o equilíbrio. Foi o homem que saiu das mãos de Deus. Adão, quando sai das mãos de Deus, ele sai com essas 3 dimensões completamente equilibradas. Há uma citação nos evangelhos de Jesus curando um endemoniado em Gadara. Esse endemoniado era totalmente desequilibrado. E a Bíblia mostra exatamente a noção do que aconteceu ali. Jesus retirou o desequilíbrio daquele homem e ele se tornou nobre. É isso que a Bíblia diz. Então, meus irmãos, vejam bem. O homem conhece Deus por meio do seu espírito, ou seja, da sua mente. O homem possui uma alma composta por seu intelecto, suas sensibilidades e sua vontade. Seu espírito e sua alma habitam num corpo. Logo, se o corpo morre, essas outras 2 dimensões também morrem. Então, o ensino de que a alma é imortal não é um ensino bíblico, mas esse ensino, diz o teólogo Ángel Rodrigues, esse ensino da imortalidade da alma levará quase todo mundo. E é possível que esteja enganando alguns de nós, mesmo os adventistas. Com exceção dos que são guardados pelas Escrituras, o mundo será envolvido por esse engano. Isso está no Grande Conflito, página 467. Vejam que eu estou colocando aqui algumas informações que são críticas. O mundo vai ser tomado por essa noção. Tentem, irmãos, entender esse assunto, porque ele é muito importante. Ele é um divisor de águas entre o povo de Deus e o que não é povo de Deus. Muito bem. Então, a verdadeira esperança não é a morte, é a ressurreição. E o que é o espiritualismo nos nossos dias? Para contrafazer a verdade da ressurreição, o inimigo trabalhará mediante falsos profetas e até falsos cristos. Não vai ser fácil, não. Esses textos aqui, Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, 14 e 16,
estão informando como esse espiritualismo nos últimos dias assumirá uma proporção gigantesca. Agora, por que prevalecem as ideias da imortalidade da alma, se a Bíblia é tão clara desfazendo essas ideias? Tem duas observações aqui que estão na sua lição. A primeira é a seguinte: as tradições humanas são o alicerce da civilização. E essas tradições, ou senso comum, ou a sabedoria coletiva, são os fatos que impedem que a Bíblia seja aberta. Eu tenho entrado em embate com algumas pessoas, embate no bom sentido, com algumas pessoas que, quando são confrontadas com a verdade bíblica, elas contra-argumentam usando exatamente a sabedoria humana, as tradições humanas. Mas é assim que todo mundo pensa. Pois é, mas não é assim que a Bíblia diz. E o segundo argumento é: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Eu quero que prestem atenção aqui no que vem, porque o texto que nós estamos lendo, que está em 1 Tessalonicenses 4, versos 14 e 15, está dizendo aqui: ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz isto, por palavra do Senhor, nós estamos diante de um oráculo. O oráculo é tudo aquilo que vem da boca de Deus. Então, qual é o oráculo que nós temos aqui? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, vai ter uma ressurreição e depois nós, os vivos, se tivermos essa bênção de Deus, né, não experimentar a morte, nós acompanharemos os que foram ressuscitados. Então, essa é a verdadeira esperança. A voz que bradou da cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Exato das Nações, página 556. Ora, esse texto traz uma informação extremamente curiosa. Qual é a informação? Os que dormem em Cristo conservam sua audição. Vejam bem, a Bíblia não trata os que morreram como mortos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento usam o sono como símbolo da morte. Então, há diferença entre os que morrem em Cristo e os que não morrem em Cristo. Os que morrem em Cristo estão mortos, mas os que morrem em Cristo estão dormindo. Essa é uma diferença fundamental. E por que estão dormindo? Em 1 Reis, capítulo 2, verso 10, diz: Davi descansou, dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Em Salmo 13, verso 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. A morte, segundo esses argumentos bíblicos que nós usamos aqui, é um sono até a ressurreição. Mas um sono de quem? Dos que dormem em Cristo. Não há espírito desencarnado para se comunicar com nada, com vivos. Os mortos que morreram sem Cristo estão apagadinhos, estão mortos. Os que morreram em Cristo estão dormindo, e quando nós dormimos, nós também não nos comunicamos com o ambiente externo. Então, os mortos em Cristo conservam a sua audição. Isso soa para alguns estranhíssimo, mas essa é a realidade, porque o texto que nós vimos aqui é que a voz de Jesus foi ouvida pelos mortos. E na ocasião que Jesus ressuscitou uma multidão de pessoas com ele. Muito bem.
nós estamos agora prontos para entender a interligação entre os assuntos estudados nessa semana e o assunto geral da lição. Espiritualismo exposto, nós já vimos que mortos são mortos, não interagem com nada do mundo físico e nem tampouco com as pessoas. No domingo nós estudamos as consequências mortais do espiritualismo. Na segunda-feira, a morte no Antigo Testamento. Isso tudo está aqui, né, no âmbito do espiritualismo e o grande conflito. Na terça-feira, a morte no Novo Testamento. Seres humanos são unitários e integrados. Corpo, alma e espírito não existem separadamente. E quarta-feira, o espiritismo nos últimos dias e o espiritismo nos últimos dias, parte 1 e parte 2, aqui, dentro desse assunto, a verdadeira esperança é a ressurreição. Então vamos tentar agora simplificar num só parágrafo tudo aquilo que nós vimos. Isso aqui é uma outra parte muito importante do nosso estudo. Ninguém deve enganar-se pelas mentirosas pretensões do Espiritismo. Deus deu ao mundo luz suficiente para habilitá-lo a descobrir a cilada. Conforme já se mostrou, a teoria que constitui o fundamento mesmo do Espiritismo está em contradição com as mais terminantes declarações das Escrituras. Na tarja, a Bíblia declara que os mortos não sabem coisa nenhuma, que seus pensamentos perecem, portanto não se comunicam com nada, que não têm parte em nada que se faz debaixo do sol, nada sabem das alegrias ou tristezas dos que lhes eram mais caros na terra. Isso é uma declaração do livro Grande Conflito, a página 556. Então, se nós voltarmos ao nosso verso para memorizar, qual parte do verso nós podemos harmonizar com tudo isso que nós vimos? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, não estarão interagindo com nada. Então, vamos à aplicação da lição. Mediante as influências da mídia atual, Satanás tem enganado muitos. Devemos compartilhar a verdade bíblica sobre o estado dos mortos. Como você compartilhará a sua fé com alguém que perdeu um ente querido e acredita que essa pessoa foi para o céu? O que é apropriado dizer? Caros professores, caros alunos da Escola Sabatina, esse é um assunto. Nós deixamos aqui nos quadros todos que foram apresentados, nas transparências todas que foram vistas, as indicações, os argumentos bíblicos sobre essa questão. Os mortos não sabem coisa alguma. E como dizer isto de uma forma inteligente e que realmente cause uma mudança de mente nas pessoas que estarão ouvindo? Com a ajuda do Santo Espírito, nós seremos capazes de fazer isso. Por isso eu os convido a que façamos uma oração. Oremos. Bondoso Deus e Pai, vimos hoje um assunto crítico que será a pedra de toque no grande conflito. Suplicamos a ajuda do Santo Espírito para que conduza as nossas mentes ao estudo da Bíblia, para que, ao vir esse grande engano, não nos alcance e tampouco cause qualquer influência sobre nós. Protege-nos nesse momento tão importante, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, chegamos ao final da 10ª lição do Descomplicando a Lição. É nosso grande privilégio poder interagir com vocês. Novamente, se há uma maneira de você realizar um trabalho ainda mais importante, é convencendo seus alunos a estudarem um pouco mais a lição e, se puderem,
compartilhar esse vídeo, façam para que mais pessoas fiquem esclarecidas. Lembre, professor, de acordo com aquilo que já está cristalizado aqui, já se tornou consagrado. Seu papel é descomplicar a lição. Até o próximo episódio.